Decreto número 5.903, de 20 de setembro de 2006. Regulamenta a Lei 10.962, de 11 de outubro de 2004. E a Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, e na Lei número 10.962, de 11 de outubro de 2004, decreta. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a Lei número 10.962, de 11 de outubro de 2004, e dispõe sobre as práticas infracionais que atentam contra o direito básico do consumidor de obter informação adequada e clara sobre produtos e serviços, previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 2º. Os preços de produtos e serviços deverão ser informados adequadamente, de modo a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade das informações prestadas. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se: inciso 1. Correção: a informação verdadeira que não seja capaz de induzir o consumidor em erro. Inciso 2. Clareza: a informação que pode ser entendida de imediato e com facilidade pelo consumidor, sem abreviaturas que dificultem a sua compreensão e sem a necessidade de qualquer interpretação ou cálculo. Inciso 3. Precisão: a informação que seja exata, definida e que esteja física ou visualmente ligada ao produto a que se refere, sem nenhum embaraço físico ou visual interposto. Inciso 4. Ostensividade: a informação que seja de fácil percepção, dispensando qualquer esforço na sua assimilação. E, inciso 5. Legibilidade: a informação que seja visível e indelével. Artigo 3º. O preço de produto ou serviço deverá ser informado discriminando-se o total à vista. Parágrafo único. No caso de outorga de crédito, como nas hipóteses de financiamento ou parcelamento, deverão ser também discriminados. Inciso 1. O valor total a ser pago com financiamento. Inciso 2. O número, periodicidade e valor das prestações. Inciso 3. Os juros. E, inciso 4. Os eventuais acréscimos e encargos que incidirem sobre o valor do financiamento ou parcelamento. Artigo 4º. Os preços dos produtos e serviços expostos à venda devem ficar sempre visíveis aos consumidores enquanto o estabelecimento estiver aberto ao público. Parágrafo único. A montagem, rearranjo ou limpeza, se em horário de funcionamento, deve ser feito sem prejuízo das informações relativas aos preços de produtos ou serviços expostos à venda. Artigo 5º. Na hipótese de afixação de preços de bens e serviços para o consumidor, em vitrines e no comércio em geral, de que trata o inciso 1 do artigo 2º da Lei nº 10.962, de 2004, a etiqueta ou similar afixada diretamente no produto exposto à venda deverá ter sua face principal voltada ao consumidor, a fim de garantir a pronta visualização do preço, independentemente de solicitação do consumidor ou intervenção do comerciante. Parágrafo único. Entende-se como similar qualquer meio físico que esteja unido ao produto e gere efeitos visuais equivalentes aos da etiqueta. Artigo 6º. Os preços de bens e serviços para o consumidor nos estabelecimentos comerciais de que trata o inciso 2 do artigo 2º da Lei nº 10.962, de 2004, admitem as seguintes modalidades de afixação. Inciso 1. Direta ou impressa na própria embalagem. Inciso 2. De código referencial ou, inciso 3, de código de barras. Parágrafo 1º. Na fixação direta ou impressão na própria embalagem do produto, será observado o disposto no artigo 5º deste decreto. Parágrafo 2º. A utilização da modalidade de afixação de código referencial deverá atender às seguintes exigências. Inciso 1.
A relação dos códigos e seus respectivos preços devem estar visualmente unidos e próximos dos produtos a que se referem, e imediatamente perceptível ao consumidor, sem a necessidade de qualquer esforço ou deslocamento de sua parte. E, inciso 2, o código referencial deve estar fisicamente ligado ao produto, em contraste de cores e em tamanhos suficientes que permitam a pronta identificação pelo consumidor. Parágrafo 3º. Na modalidade de afixação de código de barras, deverão ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1. As informações relativas ao preço à vista, características e código do produto deverão estar a ele visualmente unidas, garantindo a pronta identificação pelo consumidor. Inciso 2. A informação sobre as características do item deve compreender o nome, quantidade e demais elementos que o particularizem e, inciso 3. As informações deverão ser disponibilizadas em etiquetas com caracteres ostensivos e em cores de destaque em relação ao fundo. Artigo 7º. Na hipótese de utilização do código de barras para apressamento, os fornecedores deverão disponibilizar, na área de vendas, para consulta de preços pelo consumidor, equipamentos de leitura óptica em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo 1º. Os leitores ópticos deverão ser indicados por cartazes suspensos que informem a sua localização. Parágrafo 2º. Os leitores ópticos deverão ser dispostos na área de vendas, observada a distância máxima de 15 metros entre qualquer produto e a leitora óptica mais próxima. Parágrafo 3º. Para efeito de fiscalização, os fornecedores deverão prestar as informações necessárias aos agentes fiscais mediante disponibilização de croquis da área de vendas, com a identificação clara e precisa da localização dos leitores ópticos e a distância que os separa, demonstrando graficamente o cumprimento da distância máxima fixada neste artigo. Artigo 8º. A modalidade de relação de preços de produtos expostos e de serviços oferecidos aos consumidores somente poderá ser empregada quando for impossível o uso das modalidades descritas nos artigos 5º e 6º deste decreto. Parágrafo 1º. A relação de preços de produtos ou serviços expostos à venda deve ter sua face principal voltada ao consumidor, de forma a garantir a pronta visualização do preço, independentemente de solicitação do consumidor ou intervenção do comerciante. Parágrafo 2º. A relação de preços deverá ser também afixada externamente nas entradas de restaurantes, bares, casas noturnas e similares. Artigo 9º. Configuram infrações ao direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei nº 8.078 de 1990, as seguintes condutas. Inciso 1. Utilizar letras cujo tamanho não seja uniforme ou dificulte a percepção da informação, considerada a distância normal de visualização do consumidor. Inciso 2. Expor preços com as cores das letras e do fundo idêntico ou semelhante. Inciso 3. Utilizar caracteres apagados, rasurados ou borrados. Inciso 4. Informar preços apenas em parcelas, obrigando o consumidor ao cálculo do total. Inciso 5. Informar preços em moeda estrangeira, desacompanhados de sua conversão em moeda corrente nacional, em caracteres de igual ou superior destaque. Inciso 6. Utilizar referência que deixa dúvida quanto à identificação do item ao qual se refere. Inciso 7. Atribuir preços distintos para o mesmo item. E, inciso 8. Expor informação redigida na vertical ou outro ângulo que dificulte a percepção. Artigo 10. A aplicação do disposto neste decreto dar-se-á sem prejuízo de outras normas de controle incluídas na competência de demais órgãos e entidades federais. Parágrafo único. O disposto nos artigos 2º, 3º e 9º deste decreto aplica-se às contratações no comércio eletrônico, incluído pelo Decreto nº 7.962, de 2013. Artigo 11. Este decreto entra em vigor 90 dias após sua publicação. Brasília, 20 de setembro de 2006. 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Márcio Tomás Bastos,
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21 de setembro de 2006.